eu estava dizendo, boa noite a todas, todas e todes. É em nome da coordenação do Forte Suas que damos início ao 7º encontro regional do Forte Suas, no qual a temática deste ano é como fica o pertencimento coletivo em tempos de isolamento social. Nós, da coordenação, quando escolhemos esse tema, a gente queria trazer a centralidade do nosso trabalho, né, de quem nós somos. E nessa tentativa, a gente sintetizou nesse título, pensando em nós, que atuamos no SUAS, nos diversos contextos sociais, econômicos e políticos, que levam a refletir sobre as nossas vivências e experiências. Quais são as nossas angústias, nossas lutas, nossas vitórias, nossas alegrias, e no nosso reconhecimento enquanto trabalhador e articulação de políticas públicas. A nossa convidada do encontro desse ano é a Rosana Fonseca, psicóloga, especialista em gestão social e autora do blog Psicologia no SUAS. Para quem eu vou ceder a fala, eu só queria apresentar para vocês também o cronograma de hoje. Então, após a abertura, teremos a Rosana comentando sobre o tema proposto. Vamos falar também com a Aline, que é membro do Forte Suas e do FET Suas, para recomposição, tá bom? Do fórum, para recompor, para vir com a gente para o movimento. Ela vai apresentar tanto os objetivos do Forte Suas, tanto um histórico aí das ações e conquistas e muitas memórias boas, tá? Então, eu passo a palavra para a Rosana. Agradeço também já de antemão a toda a coordenação. Não sei se vai dar tempo de todo mundo se apresentar aqui, mas tem muita gente trabalhando para que esse evento acontecesse. O pessoal está fazendo ata ao vivo, transmissão pelo Facebook, o pessoal que vai conferir as perguntas, tá? Então, todas as perguntas e dúvidas, pode colocar no chat. E no segundo momento, após a fala tanto da Rosana, tanto da Aline, a gente vai montar blocos de perguntas e vamos ter a chance aí de conversar mais de perto, tá bom? Rosana, agradeço muito por ter aceito o nosso convite, todos esses dias conversando e tudo. Agradeço muito em nome de toda a coordenação, tá bom? Obrigada, Thaís. Boa noite, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Antes disso, quero fazer minha autodescrição também. Sou Rosana, sou mulher, sou com cabelos escovados, mas eles são cacheados, ondulados. No fundo, tem uma estante com livros, um fundo embaçado, cara redonda. É isso, é um prazer, Thaís, estar aqui com você, com vocês do fórum. Eu agradeço o convite. É uma oportunidade também de gestão de ânimo, de possibilidade de luta, estar com vocês. Acho que é uma extensão do blog Psicologia no SUAS, né? A possibilidade de eu estar aqui, sempre é de onde vocês me conhecem, quem me conhece. Então, eu sempre fico grata de contribuir com possibilidade de um avanço da política da assistência social, sobretudo com a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, acho importante dizer, para quem não conhece ainda o blog, porque, como eu disse, é de lá que vocês fizeram esse convite a mim, entendendo que eu posso estar aqui contribuindo com esse momento de recomposição do fórum. Então, eu queria pegar aqui uns minutinhos para falar com vocês e fazer esse convite para vocês conhecerem o blog, conhecerem um pouquinho do que eu tenho proposto nessa problematização e proposição desse fazer na assistência social. E eu estava pensando, né, a gente falar de mobilização social, de movimentos sociais, já digo que eu não sou especialista em movimentos sociais, não tenho conhecimento teórico aprofundado sobre isso, mas eu aceitei o convite porque eu entendo do lugar que vocês me fizeram, esse convite, de lugar que eu vou falar aqui, porque o espaço do blog, que existe há quase 11 anos, vai fazer 11 anos no mês que vem. Então, é essa trajetória que faz com que vocês percebam dessa possibilidade de contribuir, e assim eu espero que eu faça, dessa possibilidade de sair do que está posto, de construir alguma coisa, sem medo de errar, também de acertar e ter que refazer rota, e dispor que é tudo realmente uma questão de construção, a gente tem que estar junto. Então, o blog foi para conversar sobre o trabalho em si, mas ele acaba sendo eu chamo de ponto de encontro das trabalhadoras, de quem constrói o SUAS, porque é isso, é uma trajetória dinâmica também, e porque a gente tem esse chão da política da assistência social ainda muito fofo, né, ele não está sedimentado, e aqui a gente está no momento
de total desmonte, não tem como a gente começar a falar de um espaço de luta sem mencionar o Estado brasileiro na sua condição política que a gente encontra e desse desmonte, mas eu penso que também, assim como a questão atual, né, mais recente do cadastro único, dessa robotização dos atendimentos, que isso não é nenhuma novidade, assim, eu acho que a gente também tem que pensar na nossa conjuntura, porque o estranho seria se o presidente Bolsonaro estivesse defendendo a efetivação do SUAS, então isso me ajuda a afirmar a luta, a continuar na luta e justamente defender o contrário disso, né? Porque a gente tem que, não podemos naturalizar, eu acho que a gente está até naturalizando muito, da gente não ter conseguido ainda ter uma pressão popular para que houvesse algum impeachment, alguma coisa, mas a gente tem que entender que é um processo a gente viu como que foi importante na pandemia a digitalização, o processo digital, ampliar o acesso, mas a gente já vem há anos com essa desigualdade digital entre as pessoas, né? E a gente viu com a pandemia que quem mais teve dificuldade para acessar o benefício são essas pessoas que estão à margem do mundo digital, e agora tem né? A gente vai ter, sim, um boom muito grande na perspectiva do avanço digital, do uso das tecnologias, mas então, mais uma vez, a gente vai empurrar quem é mais pobre para a margem, para a beirada. Então, eu acho que ajuda, esse movimento com o blog que eu estou marcando com vocês, me ajuda a pensar essas coisas. Então, eu vou costurando a meu modo, buscando teoria, buscando leituras da prática, para que a gente possa, de fato, efetivar práticas, mas, sobretudo, efetivar um discurso de reafirmação da política de assistência social, aí, no caso, reafirmar a importância e o nosso lugar enquanto trabalhadoras, né, que eu acho que também tem a ver aqui com esse encontro de hoje, né, da recomposição do fórum, que está dizendo assim, gente, nós precisamos dessa luta, né, não está posto, então vamos à luta conjuntamente. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, espero, sinceramente, contribuir desse meu lugar, tá certo? E é interessante pensar, né, que se a gente está num fórum de trabalhadoras e a gente tem em várias regiões do país os fóruns de trabalhadoras do SUAS e outros fóruns também, a gente sempre tem essa dificuldade, né, dessa continuidade dos movimentos, de adesões aos movimentos, da nossa dificuldade enquanto trabalhadora. A nossa presença, a presença de mulheres no SUAS, ela é máxima, né, vamos dizer assim, né, mais de 80% das trabalhadoras são mulheres, então vou falar em trabalhadoras por conta disso, e a gente tem que pensar também, né, a dificuldade das mulheres para estarem à frente de movimentos sociais, e movimentos sociais com essa característica de fórum de trabalhadoras, né, porque nós somamos outros trabalhos, outras reproduções sociais, então fica muito mais difícil para a gente. Não é à toa que, às vezes, destaca muito mais homens, né, que eles têm meio que mais liberdade de estar nessas lutas. Então, acho muito importante que eu vi aqui no início, não sei se eu estou enganada, mas a maioria das organizadoras são mulheres. Eu imagino a luta de vocês, e eu sou solidária a vocês por estar aqui nesse momento do Brasil, tentando recompor e recompondo o fórum. Eu, então, quero começar marcando um ponto que eu li da carta de vocês, os princípios éticos, né, princípios fundamentais e éticos, que o fórum norteará suas atividades pelos seguintes princípios fundamentais e éticos. Eu vou destacar 1.1 e 1.2. Compromisso com a construção de uma nova ordem social, sem dominação, exploração de classe, sem opressão de raça, etnia, gênero, sem discriminação de cunho religioso, orientação sexual, outra forma, ou qualquer outra forma. Afirmação da identidade de trabalhador do SUAS como classe trabalhadora e como protagonista da qualificação da política de assistência social. Isso aqui eu acho que eu destaquei porque eu acho que conversa com esse título, né, do 7º encontro, e também diz, assim, olha quanta luta, né, vocês têm enquanto princípio, né, assim, dá-lhe movimento social, dá-lhe movimento, dá-lhe luta, dá-lhe construção, para que isso seja materializado, né. Então, acho muito importante que vocês mantenham, né, essa frequência do roteiro, da agenda, melhor dizendo, dos encontros, né, porque isso é uma possibilidade de materializar alguma coisa disso. E coloca que a luta de vocês está imersa, ela depende de várias outras lutas, né, que eu vou tentar trazer mais à frente de uma maneira
que contribuam um pouco. Aí eu quero usar um poema do Paulo Leminski, ele traz um problema do ponto de vista individual, mas por que eu trouxe ele? Porque eu penso que o nosso exercício aqui de pensar movimento social é justamente de forçar a compreensão, a consciência política de que os problemas não são individuais. E eu aqui estou falando enquanto psicóloga, né, dessa nossa necessidade de sair da psicologização dos problemas e a gente ampliar isso para o coletivo e dizer a luta, a gente sozinho, ou entendendo que a gente não vai elevar ou empoderar um determinado grupo, né, a gente tem que pensar, então, numa possibilidade de quebra de classes. Eu vou tentar trazer assim. Então, por que lutar? Por que mobilizar? Aí eu vou trazer o poema. Bem no fundo, é um poema até conhecido, vocês devem conhecer. Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás, nada há, e nada mais. Lá para trás, nada há nada, e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande, e aos domingos saem todos a passear, o problema, sua senhora, e outros pequenos probleminhas. Acho que eu achei interessante, né, conversando, acaba que quando a gente acaba, né, que faz isso muito, e eu gosto de conversar com música, com poema, para trazer reflexão. Eu acho que eu lembrei desse poema e eu pensei em trazer nesse sentido, né, de que não dá, as coisas não vão cair, assim, nossa, agora o governo né, aí beirando o ultrafascismo autoritário, e ele vai ter medida que, está olhando para a classe trabalhadora, não vai, então, assim, não vai cair do nada, então a gente precisa de muita luta para mudar isso. E um início necessário é entender um pouco de conjuntura, de porque quem que está no governo, como é que estão essas forças, né? Então, a organização da classe trabalhadora, aqui no caso, somos nós, né? A gente enquanto trabalhador do SUS, entender que estamos, enquanto classe trabalhadora, e não é porque temos um diploma, né, que pensando, inclusive, né, a gente fazendo esse recorte mal feito, né, de quem está nas prioridades com diploma, porque temos que considerar que depois quem for aqui nível médio, nível fundamental, pode conversar depois conosco aqui, mas aqui fazendo um recorte, né, porque a gente está falando de profissional de referência, que vai profissionalizar o SUAS nesse sentido, então, o diploma, que muitas vezes, dependendo de onde que a gente veio, e eu falo por mim, o diploma ele é um marcador ali que te permite estar em outras instâncias e quebrar alguns ciclos, né, de opressão, assim, de possibilidade de trabalho que oprime demais, assim. Mas isso não nos tira a nossa categoria de classe trabalhadora, né? Então, a gente tem essa organização do ponto de vista sindical, que seria mais nessas pautas, né, que a gente vê, chamaria de sindicalista mesmo, da gente reivindicar uma certa condição de trabalho que nos permite aguentar o trabalho, aguentar a carga, né, sabe? Até aqui dá para ir, sabe? Até aqui o salário baixo a gente até aguenta, mas mais baixo do que isso aqui a gente aciona o sindicato. Então a gente fica nesse limiar aí de confrontar as forças, mas não transformá-la e não subvertê-la. Acho que eu penso que a gente tem que ir além no sentido de subverter essas forças, né? E acaba que eu acho que alguns movimentos sociais, e no caso, né, se ele tem essa perspectiva sindical, ele está aí para tentar mediar essas forças, mas não transformá-la. E a gente tem também como movimento, que está muito casado, movimento político com movimento social, né, que aí é externo ao trabalho, mas é um tipo de movimento, né? E, à primeira vista, falar de movimentos sociais é pautar a emancipação política e subjetiva, né, podendo dizer assim, de povos e grupos, e até pautas que versam sobre regimes políticos que, como eu falei, subverta a ordem e inconsciência e emancipação política, a gente pode chamar dessa maneira, né? Mas a gente pode pensar, todas as lutas elas são importantes? Todos os movimentos, eles agregam a classe trabalhadora? Obviamente que não, né? Porque a gente está aqui, eu estou trazendo, acho que vocês já repararam que estou trazendo aqui uma vertente marxista tentando fazer isso
não quero teorizar, mas e nem tenho essa pretensão, mas eu estou dizendo desse recorte que eu faço. Porque nós temos, sim, um avanço de muitas lutas liberais, progressistas, né, que a gente pode pensar numa crítica que começa a compartimentalizar as lutas. Aí eu vou falar um pouquinho à frente do que eu penso sobre o fórum, se eu não me perder, por isso que eu estou problematizando. Será que todas as lutas, elas são importantes? Será que elas olham, o que elas defendem, né? Elas defendem uma transformação social, que eu teria que subverter, né? Porque a gente está num sistema que ele quando eu estava pensando em falar com vocês, eu pensei, capitalismo é um parasita, depois eu lembrei de um livro do Bauman que fala capitalismo parasitário. Eu nunca li esse livro, mas deve ter sido alguma coisa, né, inconsciente que me fez remeter ao livro. Que ele suga, como eu falei, né, da luta sindical, o capitalismo é isso, é sugar, sugar, sugar ao máximo. Sugar tudo que ele puder. E aí a gente vira descartável quando a gente adoece no nosso ambiente de trabalho, trazendo aqui para o SUAS, que é um ambiente de muito assédio, de muita precarização, poucas ou precárias condições de trabalho, nos adoece, e a gente acaba perdendo ali valor, a gente não tem valor algum. Isso aqui no serviço público, mas também, né, em toda a conjuntura de relação de trabalho, do mundo do trabalho. Então, é preciso pensar, né, que esses movimentos que defendem a ascensão, no sentido econômico de pequenos grupos, de fato está fazendo um manejo de viver no sistema que já é falido, né, podemos dizer assim. E é uma interessante falar, que eu comentei do adoecimento, como que é visto quem luta, gente? Eu não sei se isso conversa com a realidade de vocês. Geralmente quem luta, quem está nesses espaços como o Fórum de Trabalhadores, de Trabalhadoras, ou quem está em outros movimentos sociais mais amplos, aí eu vou falar um pouquinho do MST, é visto como pessoas problemáticas, problematizadoras, além do que é permitido ou necessário, pessoas cri-cris, falando um termo bem que a gente escuta no dia a dia, pessoas que andam com normativas debaixo do braço, e então foi desencorajado que nós problematizássemos a atuação nesses espaços, né? Então, acho que isso tem a ver com despolitização também das ações, das práticas, e mais à frente também no sentido da gente chegar no ponto de que falar de socialismo ou do capitalismo, que ele é adoecedor e que ele mingua todas as possibilidades da classe trabalhadora, você tá antiquado, ou nossa, mas você é tão jovem, você está falando isso porque você é jovem, né? Aí aquelas pessoas que já falam assim, não há outra maneira de resolver, a não ser por viés progressista, né, da gente pensar que os grupos minoritários, né, que na verdade nem são, né, pensando aqui na população negra, mas ainda às vezes é considerado como minoritário, erradamente, claro, de que há uma possibilidade de ascensão desses povos, dessas pessoas, mas que a estrutura e o trabalho, né, a gente está vendo aí, que eu comentei, né, da robotização do trabalho, cada vez mais precarizado, cada vez mais no sentido de perder os direitos. Então, é uma tentativa o tempo todo de coibir e de desqualificar o movimento. E, às vezes, dentro do nosso próprio município, aqui, imagino, né, pelo quantitativo de pessoas, que tem vários municípios aqui, inclusive além dos 23, né, que desses municípios que estão aí compondo, né, a regional de Franca, inclusive de outros estados também, que a pessoa é mal vista, né, como eu falei, falando assim, bem no popular mesmo. Agora, imagina um movimento grande, reconhecido no Brasil, na América Latina, um dos maiores que temos, que é o MST. Eu cresci, gente, quando me tornando adulta, no ensino médio, faculdade, entendendo o MST pela mídia, pela sociedade, que eram badeneiros, que eram pessoas que não tinham legitimidade de reivindicar terras, que não tinham acordado cedo o suficiente para conseguir, né, o seu pedacinho de terra. Então, eu cresci dessa maneira. Então, quando eu consigo fazer esse giro de perceber
essa desqualificação do movimento social, e hoje, enquanto psicóloga, defender, entender o que significa o MST, isso é maravilhoso. Acho que por isso que eu aceitei o convite de estar aqui no fórum para falar de movimento social, de pertencimento em momento, né, de crise, né, de pandemia, que não nos distancia fisicamente, mas veja só, né, mesmo tão distante, hoje a gente está tendo uma experiência tão próxima aqui, trocando, né, com tantos municípios. Então, os movimentos camponeses, né, que havia campesina, melhor dizendo, e que começa com, não que começa, mas a gente tem a grande expressão do MST no início da década de 80, e depois com o MTSU, eu sempre confundo falar MTST, que é da luta dos movimentos trabalhadores sem teto. Eu achei interessante, né, pensar, para falar aqui com vocês, que o trabalhador está aí no nome, né, que as pessoas tendem a pensar essas pessoas como baderneiras e pessoas vagabundas que não trabalham, né, como se as pessoas do movimento sem terra não trabalhassem, né. Então, eu acho que é preciso olhar para esses movimentos como movimentos atingidos por barragem, né, completando agora 2 anos do rompimento em Brumadinho. Então, é preciso que a gente, enquanto trabalhador do SUAS, eu acho que a gente começa a somar também, ampliar um pouco, que a nossa luta enquanto trabalhador tem a ver com esses trabalhadores de outros espaços. Temos questões, né, específicas, obviamente, mas acho que a gente vai precisar abrir, ampliar e conectar. Eu acho que não é ampliar, mas conectar com outras lutas. E um ponto que eu gostaria de comentar é dessa nossa necessidade, aí que mais uma vez, falando de academia, no sentido de uma contribuição para o movimento social e ao contrário também, o movimento social contribuir com a academia, porque estamos falando de um fórum, mais uma vez, gente, eu não quero desconsiderar os profissionais de nível médio, mas, sobretudo, é nossa tarefa, inclusive, reivindicar a educação permanente que contemple, né, o nível de escolaridade, né, de todos os níveis de escolaridade que compõem as profissões, que eles estejam junto também nos fóruns, construindo essa luta. E, justamente, para que eu tenha essa visão da possibilidade dessa construção conjunta, eu tenho que sair do academicismo, dessa ideia de que um diploma nos permite decidir ou estar à frente de alguém. Aí eu trouxe, e eu quero muito não esquecer no final de ler um trechinho aqui desse livro, do Alex e da Flávia, que é uma biografia da Lélia Gonzalez, e eu percebi o seguinte, eu posso estar equivocada, mas eu percebi que ela entrou para a história, né, para a nossa história, a história do movimento negro, a história do movimento feminista, e para nós, né, referência, que quando ela foi para os movimentos sociais. Enquanto ela estava ali como professora, fazendo aquilo que é esperado de alguém que teve uma ascensão, que na época dela, né, uma pessoa, mulher negra, não era comum, ainda não é, gente. Então, eu acho que ela mesmo assim, ela estava ali, naquele ambiente confortável, né, vamos dizer assim, mas sem grande expressividade, sem grande contribuição, e que, de fato, acho que ela fica para a história, porque ela vai para os movimentos sociais, ela vai defender, está na luta com os companheiros e companheiras, eu não sei, pelo menos eu fiz essa leitura e achei interessante trocar aqui com vocês, porque aí parece... não estou linkando uma coisa à outra, enquanto na mesma proporção, obviamente, mas por isso que eu apresentei e fiz marcação do blog Psicologia no SUAS, porque vocês vão concordar comigo, eu só tenho condições de estar aqui com vocês, e vocês só conseguem estar me ouvindo agora, e o fórum só acreditou alguma possibilidade de troca, para a gente superar esse contato, né, esse pertencimento, no sentido do distanciamento, melhor dizendo, porque tem essa trajetória construída com um blog, porque se eu estivesse ali fazendo aquele trabalho, né, medíocre, aqui pensando naquilo que é mediano, que eu tinha problematizações, mas ela ficasse ali em mim, sofrendo, vamos dizer assim, sozinha, e me esmemada, assim, mas, assim, quando eu abro isso para todo mundo, sem vergonha, né, literalmente, e escancaro isso, escrevo, opino, respondo, acho que a gente começa a construir pontes e correntes que permite, eu acho, fazer essa marcação, né, do que é possível construir enquanto luta, enquanto problematização de um local de trabalho, para a gente somar forças e somar lutas, sabe?
Então, pensando em movimento social, em fórum, o que significa, né, recompor um fórum e fazer com que ele funcione, né, não é uma luta diária, né, muitas tensões. E é possível emancipação humana, né? O que a gente tem que lutar? Para uma emancipação política, né, pelo menos, né, que comecemos, né, para que a gente possa dar conta de estar nesses espaços de disputas, de tensões e acoplar com outras lutas, a gente precisa ter essa compreensão, essa emancipação política, né? E que a gente possa ir estendendo, sabe? Como se a gente fosse ramificando isso para as pessoas que usam o serviço, para as outras mulheres, para os outros homens, e a gente vai fazendo com a juventude, e daí a gente vai conectando pontes, né? Mas a gente sabe que nessa perspectiva que eu trago para vocês, a gente não tem possibilidade de uma emancipação plena no momento que a gente vive, né? Mas a gente tem que pensar, então, lutas que não sejam apenas como é que eu posso dizer, né? Aí mais à frente eu vou falar, mas já posso antecipar, assim, eu acho que me vem à cabeça a questão de lutas pontuais ou lutas por reconhecimento. Aí eu não sei se eu estou certa disso, porque, como eu falei no início, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sou conhecedora de movimentos sociais, mas por bem eu tinha lido recente o livro, eu li recente o livro da Nancy Fraser, que é um livro bem pequenininho, tem um colega Vitor, que fez um prefácio, que é quase a metade do livro, então ele é bem, assim, digerível, para quem não tem contato com ela, não tem, foi o primeiro livro dela que eu li, e ela tem poucas obras publicadas aqui, é uma teórica crítica, norte-americana, não se fez, e depois eu posso deixar o nome do livro aí, o livro chama O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, é o nome do livro, faz referência à frase clássica, né, do Gramsci. Então, quando a gente está partindo dessa perspectiva, se a gente não pode ter uma emancipação humana, mas a gente pode, então, pensar em lutas que sejam pautadas em justiça social, né? Que vai além de pontos identitários ou lutas apenas por reconhecimento, que era isso que eu ia dizer para vocês. Então, será que se a gente ficar reivindicando identificação, ou não identificação, mas identidade profissional do SUAS, sem conectar nossa luta com os trabalhadores, com os usuários do SUAS, será que a gente vai ter muito progresso? Porque se a gente reivindica. Deixa eu já pular aqui para eu não me perder, que eu fiz anotação aqui. Aí eu ia perguntar quanto tempo eu tenho, eu devo ter uns 15 minutos, né? Então, a minha questão é como é que nós vamos conectar essas lutas para que a gente possa sustentar e manter resistência e força. Então, eu estou trazendo aqui uma provocação no sentido da necessidade de conectar as lutas e não apartá-las, e não manter lutas ali por reconhecimento, que ela fala isso no livro, por reconhecimentos, mas ela fala que a gente tem que, nessa transição aí, fazer lutas, movimentos que visam a redistribuição, a justiça social. Porque, vamos pensar, um grupo LGBTQI+, pode reivindicar, né, por mulheres empoderadas, eu acho que eu já fiz até um texto com uma perspectiva crítica lá no blog sobre isso, que a gente não empodera mulheres, né, a gente não empodera ninguém, na verdade, porque isso traz uma perspectiva progressista de que então, basta empoderar essas pessoas que elas vão estar bem no seu trabalho, na sua família. E não, lembra que eu falei no início, que eu não entendo que é uma luta individualizada, ou individualizante, ou que deve ser dessa pessoa empoderada. Então, é um coletivo. Então, se não é individual, perpassa pela perspectiva do direito, então, da justiça social, né? Porque se a gente tem um encarceramento em massa, e um encarceramento que não é de qualquer grupo, é de um grupo de jovens negros, né, de pessoas pobres, o que isso nos diz? O que a gente pode fazer sobre isso? O que a gente pode linkar no nosso movimento aqui, enquanto trabalhadoras? Quantos, né, dos usuários, das usuárias não passam por isso, né? Então, eu acho que não sei se eu estou certa em dizer isso, mas é como se fosse gradativo, né? A nossa luta, então, não poderia e não pode ser separada dos movimentos e por exemplo, aqui trazendo, né, quanto fórum dos usuários, das usuárias. Porque lá do início eu coloquei, né, desse nosso lembrete, como se a gente tivesse que colocar ali um lembretezinho
que somos classe trabalhadora, né? Então, que não adianta nós alcançarmos uma condição de trabalho razoável, porque vai ser sempre razoável. Nós sempre teremos um salário ruim, nós sempre teremos condições precárias de trabalho, né? Agora, a gente consegue ali, às vezes, com luta, conseguir uma melhora ali, mas assim, aí, nesse ponto, eu queria fazer uma provocação, espero que vocês compreendam, se eu tiver competência para fazer com que vocês compreendam, obviamente, que eu vejo muito o pedido de queixas, né, por que a gente não tem insalubridade, e muitas cidades não têm, por que nós deveríamos receber insalubridade por atuar na comunidade. Não estou falando somente agora da pandemia, porque a gente está num contexto diferente, mas isso é muito tempo. Lembra que eu falei que o blog tem 11 anos? Então, assim, sempre a gente atua na comunidade, é perigoso, cadê a insalubridade? Gente, não sei se vocês concordam comigo, que isso é uma luta que imagina, nós defendendo isso, os usuários vendo de longe ou de perto, e, poxa, eu moro aqui, né, eu sou essa pessoa perigosa, né, eu moro aqui, você pode vir, você vende a sua força de trabalho, é daqui que você tira o sustento da tua família, e você volta, e eu moro aqui, no meio desse fogo cruzado. Então, entende que é uma luta apartada, é uma luta que não vai ter emancipação? Pelo menos eu penso assim, gente, que a gente tem que fazer essa conectividade e, sim, pensar que a gente tem que defender pautas e fazer deliberações que visam a melhoria de trabalho. Ainda é até um pouco, por isso que eu falei que eu pedi a compreensão, porque eu acho que é um momento que a gente precisa reivindicar muito mesmo e lutar por condições melhores de trabalho, mas isso por si só não garante transformação, mudança. E por que é importante saber disso? Para que a gente não frustre, para que aí a gente desiste das reuniões, para que a gente faça a recomposição agora e poucas pessoas venham numa próxima reunião. Acho que essa é a construção. Eu espero que esteja ajudando e não atrapalhando, né? Então, como que fica o pertencimento coletivo em tempos de isolamento social? Como eu falei, eu penso que esse momento de crise, né, que é uma crise sanitária, mas que é uma crise que ficou muito claro para nós, eu espero que nós do SUAS, né, e do SUS, né, que a gente viu que não tem direito, não tem esse aparato do Estado, mas a gente precisa ir para frente, né, dali se submeter a condições precárias e perigosas para continuar o trabalho, né, que a gente se propõe a fazer. Então, a gente viu que há um descaso, porque eu tenho esse cuidado de pensar que não é uma invisibilidade, porque pessoas em situação de rua, pessoas pobres, muito pobres, pessoas que dependiam e dependem essencialmente de bolsa ou que seja transferência em pecúnia para conseguir alimentar a si e aos seus, isso há muito tempo, porque a gente tem uma perspectiva de que na lei está como vulnerabilidade temporária, por um desabamento, aí a pessoa ela precisa de um recurso ali, em um período, mas a gente sabe que a gente tem pobrezas absolutas, né, de renda e que inviabiliza a condição básica de viver, de estar vivo, né, de manter os seus membros, né, bem. Então, nesse momento, isso ficou escancarado, assim, eu acho que dificultou quem ficava enfunhando isso para debaixo do tapete, e facilitou também para a gente compreender que essa história que nos venderam, né, de que não há o que fazer, ou o que fazer são reafirmamentos, assim, de que a gente precisa galgar a mesma instância que as outras pessoas, por exemplo, nessa caminhada aí da gente pensar em possibilidade da gente poder adquirir bens, nós estaríamos resolvendo o problema, né, gerando ali uma roda de possível emprego e compra, poder de compra, a gente viu que isso não deu muito certo. Então, nesse momento de pertencimento, da gente reconhecer que a gente está distante fisicamente, mas a gente começa, então, a fazer uma leitura mais realista do que está acontecendo no país, inclusive, no nosso contexto ali, o que era o SUAS em cada município aí, e o que ele está se tornando agora, né, antes e pós-pandemia, como é que eu enxergava o SUAS, como é que as pessoas viam o SUAS, né, então acho que é esse pertencimento, é essa identidade de trabalhador também, que ela começa a ser potencializada dessa maneira, porque acho que a gente acaba até perdendo
a gente começa a diminuir nossas opções, ou luta ou não luta, né? É quase isso, não tem muita opção se a gente não lutar. Então, eu acho que é um momento de se aculejar, assim, sabe? Também tem uma frase que eu queria citar, se eu conseguir lembrar bem aqui, de que há décadas que nada acontece, mas há semanas, acho que é isso, que décadas acontece, né? Alguma coisa nesse sentido. Também li nesse livro aqui, mas não marquei para ler para vocês, que é O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, da Nancy Fraser, que eu citei anteriormente. Então, é uma leitura de um espaço assim, temporal, né, mas que já entrou para a história e que vai ter reverberações agora, posteriormente, mas que, então, enquanto trabalhador do SUAS e trabalhadora do SUAS, aí, mais uma vez, né, eu acho que é interessante, né, vocês colocarem, né, de trabalhadora e trabalhador do SUAS, porque somos, de fato, a maioria, as mulheres. Eu acho que pensar nisso também, na luta das mulheres, que não basta só isso, não é que uma luta, sabe, gente, é maior ou menor que a outra, eu não vejo assim. Não é que a luta das trabalhadoras do SUAS, ela vai ser e deve ser melhor do que a do SUS. Mas e como é que é a luta dos profissionais da saúde? Será que a gente tem conhecimento? Será que a gente consegue potencializar? Sabe, é como se a gente tivesse que colocar um fermento. Tivesse não, mas que viesse um fermento para a luta, sabe? Quando eu estou falando de acoplar. Não sei se está interessante essa perspectiva, mas os trabalhadores da educação. Porque a gente pensa que trabalhadores da assistência são precarizados, adoecem muito, mas veja, né, eu atuo na saúde mental no meu município, é impressionante como questões de saúde mental, que aí são demandas, né, para atendimento especializado, está no topo, assim, que é o adoecimento, que paralisa, que não consegue mais trabalhar, aí pede a licença, sai do trabalho, aí ele perde valor para a família, porque não produz, perde valor para a empresa, né, para o lugar que a pessoa trabalha, e assim, quantas instâncias adoecedoras, né, então, o que adoece? O trabalho, né. Então, quero ler aqui para vocês o trechinho, e é muito angustiante falar dessa maneira, gente, para a tela, ainda mais que aqui não tem como, né, vocês ligarem a câmera, então eu não tenho um termômetro, sabe? Porque às vezes quando a gente está vendo os roxinhos, a gente tem um termômetro de que, poxa, o que ela falou. Mas eu vou pedir a Thaís para escrever aqui no chat quanto tempo eu tenho de fala, por gentileza, que aí eu gostaria de concluir esse primeiro momento, porque obviamente, continuarei aqui com vocês para a gente dialogar, para ver se fez sentido essa perspectiva que eu trouxe para vocês, né, de que... Deixa eu ouvir Thaís, deixa eu colar aqui. Pode caminhar para encerrar, a gente começa com a Aline, e a gente tem tempo para as perguntas depois, vão ser separados blocos, tá bom, pessoal? Tem alguém já lendo os comentários, se filtrando, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, gente, vejo o que vocês vão perguntar aí, hein? Ah, gente, brincadeira. Olha só, sim, é um spoilerzinho do livro, porque é o último parágrafo, vou dizer logo, tá? Mas vejam bem, o que eu quero deixar de mensagem aqui nesse momento. Os autores escrevem: como dissemos, não vimos predestinação em sua trajetória. Ela não veio pronta, fez-se, tornou-se. Lélia de Almeida saiu do lugar de negro, tornou-se mulher negra, tornou-se Lélia Gonzalez. Viajou por lugares negros, pensou, escreveu, falou e disse. É isso que eu desejo para nós, para todos os movimentos sociais, sobretudo para nós aqui do SUS e vocês aí da região, da Regional de Franca. Muito bom estar com vocês, viu? Rosana, mais uma vez, agradeço, tá? Pela sua disponibilidade, por estar aqui compondo nessa noite de quarta-feira. Eu vou fazer só alguns apontamentos breves e já vou fazer a transição da fala para a Aline. Eu queria falar que das coisas que você disse, algumas coisas me marcaram, eu não sei se o pessoal compartilha disso, mas que às vezes incomodar não é só ação, é elogio, né? Nessa altura do campeonato, incomodar muitas vezes é elogio. Então, essa saculejar que você disse, acho que a gente vive um momento, sim, né, de saculejar, de usar as redes da melhor forma possível,
Se tem discurso de ódio, tem movimento social ainda acontecendo. Então, da condição de trabalho, acho que a Aline vai falar também, mas o que a gente faz com a questão da indignação, do desrespeito, mas o que a gente faz para avançar? Então, são todas essas inquietações que a gente convida todo mundo aqui a estar presente. Eu quero apresentar a Aline, tá? A Aline é assistente social, é membro do Forte Suas e do FET Suas. O FET Suas também está aqui presente, quero agradecer, tá? E ela vai apresentar aí um pouquinho do que foi as ações do Forte Suas e as boas memórias aí. Boa noite a todos e a todes. Antes de iniciar a apresentação, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou a Aline, sou uma mulher com a pele parda, tenho cabelos negros abaixo dos ombros, estou usando óculos, batom vermelho e brincos longos, e também estou usando aí um foninho para poder falar hoje com vocês. Vou pedir a gentileza para a Thaisa apresentar a apresentação do fórum que a gente montou aqui com todo o carinho para vocês conhecerem um pouquinho sobre a nossa história. Tem como apresentar, Thaís, por favor? Bom, gente, o Forte Suas, ele surgiu com o movimento de um trabalhador, o Marcos Merlão, da Secretaria Estadual da Assistência, daqui da nossa regional, que ele fez toda uma mobilização frente aí aos 23 municípios. Então, no dia 18 de junho, na Câmara Municipal de Franca, foi aí realizado o primeiro encontro regional do Fórum de Trabalhadoras. E neste encontro, ele contou com participação de trabalhadoras do município de Franca, bem como também trabalhadores aí das nossas regionais. Thais, eu vou pedir um pouquinho para você passar para a próxima telinha, pode ser? Obrigada. Então, nesse encontro, a gente teve a participação de 21 pessoas, né, 21 trabalhadores, duas entidades representativas, que é o Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos aqui de Franca e região, o Sindiserv, que sempre foi os nossos parceiros, aonde sempre cedeu aí o espaço para a gente fazer as nossas reuniões, né, bem como diversas outras ações, a gente sempre teve a parceria aí do sindicato, e também nesse momento a gente teve a participação aí da 13ª seccional da Ordem dos Advogados e a participação de uma professora da Unesp Franca. Foi nesse encontro que a gente discutiu como que seria o nome do fórum. Se seria Fórum de Trabalhadores ou Fórum das Trabalhadoras. Então, considerando aí a questão de gênero, o número massivo dentro da política de nós mulheres atuando e na luta, nós decidimos que iríamos colocar Fórum de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. E também foi definida aí a questão da nossa abrangência. Então, hoje, nós representamos 23 municípios, né? E esses 23 municípios, nós sempre buscamos estar dialogando. E para que esse diálogo ocorra, tem o Fórum Estadual do Sistema Único, FET Suas, que a gente tem aqui a participação do Alan, da Lúcia, da Aurora também. Então, o que nós sempre fizemos? Pegamos a carta de princípios, aonde elenca os objetivos das nossas lutas, as funções dos membros do fórum, e nós discutimos e fizemos algumas adaptações conforme a realidade aí da nossa regional. Então, hoje nós temos a nossa carta de princípio, que é sempre atualizada após as reuniões, né, os encontros regionais. Então, sempre logo após a primeira reunião, a gente senta aí no coletivo e fazemos a atualização da nossa carta de princípios.
Pode passar, Thaís, por gentileza. Então, eu destaquei aí para vocês os 23 municípios que nós representamos. É importante destacar que hoje nós temos aí, enquanto representação, municípios de pequeno porte e de grande porte. Então, o nosso objetivo é cada vez mais estar junto com os municípios, seja aí por meio de forma virtual, né, por contatos via telefones, que a gente está buscando essa aproximação e participação junto aí também do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, os municípios que nós representamos, nós destacamos aí para vocês que era Minas, Batatais, Buritizal, Cristais, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquá, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. Pode passar, Thaís, por favor. Então, no dia 18 de junho, tivemos aí a implementação do fórum na nossa regionais. Então, conforme a nossa carta de princípio, nós elencamos 2 objetivos, a mais objetivos frente à luta em defesa dos SUAS, da classe trabalhadora, e cada vez mais fortalecer e nos reconhecermos enquanto trabalhadores, enquanto classe, dentro de uma política de direito, nós destacamos aí um dos principais objetivos, que é defender, lutar pela garantia e ampliação dos direitos das trabalhadoras do Sistema Único de Assistência, do SUAS. Além dessa ampliação, defender, às vezes a gente pensa assim, é algo muito utópico, mas enquanto membro do Fórum desde 2016, o Fórum foi um espaço onde eu sempre tive a possibilidade de dialogar, foi onde que eu tive vários amigos, consegui me fortalecer e me reconhecer enquanto mulher, enquanto trabalhadora dentro de uma política que vem sendo massacrada por um desgoverno. Então, essa participação é uma participação que a gente sempre busca por meio do diálogo, estar junto com a classe trabalhadora e também com os nossos usuários que são atendidos aí nos serviços. E um outro objetivo também que nós temos, enquanto fórum, é buscar fortalecer os movimentos sociais. Quando nós entendemos por movimentos sociais, aquilo que a Rosana destacou, a Thaís também pontuou um pouquinho. Quando nós incomodamos, nós somos criticados. E aí que a gente mostra a importância da gente estar presente em todos os espaços e mostrar o porquê defendemos, para quem defendemos e qual governo a gente vivencia diversas questões aí de precarização do trabalho e da própria política. E como se dá isso? Né? Quando a gente fala em participação social, o Forte SUAS tem diversas histórias. Né? Histórias de lutas, histórias que a gente riu, tomou bastante café, discutimos, voltamos, pensamos, e fomos em frente. Então, no total, hoje vocês estão participando, é o nosso 7º encontro. Então, nosso primeiro encontro regional foi quando a gente implementou o fórum, e aí, cada vez mais, a gente vem buscando formas de dialogar conforme aquele contexto social. Então, os fóruns, a gente pontuamos algumas fotos aí para vocês. Houve fóruns que nós fizemos no município de Franca. Houve fóruns que a gente fez no município vizinho. Um deles foi aí Guará, né? Que nesse fórum em específico, em Guará, a gente teve uma fala do coordenador do FET SUAS que trouxe elementos para a gente e nós discutimos, né? E pontuamos junto com as trabalhadoras da nossa região o que é a questão da participação, quais as nossas propostas, e essas propostas elencadas,
elas trazem os elementos primordiais para a gente pensar aí na questão de diálogo, de ações, de intervenções, né, e de fortalecer a luta. Thaís, pode passar, por favor? Então, além desses espaços, desses encontros regionais que a gente está fazendo hoje aqui com vocês, em razão do contexto de pandemia, nós discutimos e pensamos, né, como que a gente, mesmo sendo de forma virtual, como que a gente estaria mais próximo aí das trabalhadoras e dos participantes. Né? Então, é um momento atípico, mas também é um momento acolhedor. Então, além desses encontros, o Forte SUAS esteve presente sempre em eventos referentes aí à política. Então, a nossa participação em conferências municipais, participamos, pontuamos os pontos necessários aí para reconhecer e fortalecer a política de assistência, bem como da nossa classe trabalhadora. Então, o Forte SUAS sempre esteve presente nas conferências e apoiando também aí na execução desses momentos tão importantes, né? Então, além desses encontros, além das conferências, a gente teve aí algo que foi muito algo que veio muito fortalecer enquanto trabalhadores, que foi a questão da realização das eleições do Conselho Municipal. Nós entendemos, nós temos aí ciência, realizamos pesquisas também, né, a gente sempre acompanha que há conselhos, né, que ainda são conselhos que não têm a participação de trabalhadores de forma ativa. E, às vezes, nesses conselhos, quando há essa participação, as nossas trabalhadoras, os nossos trabalhadores e os nossos usuários, eles não são ouvidos, né? E digo isso principalmente na questão dos usuários. Às vezes, nós, enquanto trabalhadores de uma política, nós usamos muito termos técnicos. Então, como mostrar para a população a importância da política de assistência, né, a importância do atendimento a qual ele está inserido, né, e que nós fazemos parte de um coletivo, né, que tem um único objetivo, que é garantir aí os direitos. Então, o nosso primeiro processo eleitoral, ele teve todo um respaldo aí do edital, teve os editais, né, do processo aí do Conselho Municipal, bem como também do regimento. Né? Então, hoje, no regimento interno de Franca, é estabelecido que aquele segmento, que aquele movimento social que está constituído há mais de um ano, ele tem que fazer a representação às eleições dos seus segmentos. Então, a nossa primeira participação enquanto fórum foi a realização aí, né, na primeira foto que vocês conseguem visualizar, do Conselho Municipal de Franca, a qual elegemos as nossas representantes. E esse ano, um ano por ser um ano atípico, né, foi um ano que também teria que acontecer aí as eleições do Conselho Municipal. E, diante de todo o contexto de pandemia, né, de contaminação, o município de Franca, no momento que foi deliberado, saiu o edital do pleito, a gente estava aí numa fase que não era recomendada fazer eventos com grandes aglomerações. Então, diante de muita discussão, consulta pública junto ao Ministério Público e com apoio, articulação com o Fórum Estadual, nós de Franca, por meio de um ataque, conseguimos fazer o processo eleitoral do segmento aí das trabalhadoras de forma virtual. E aí nós fizemos de forma híbrida. Então, nós, do Forte SUAS, nós nos organizamos, seguimos todas as medidas necessárias frente ao Covid e
cada representante compareceu nos serviços e fomos aí fazendo as eleições de forma híbrida, né? Então, nós fomos, comparecemos, dialogamos junto a esses trabalhadores e depois a transmissão, a contagem de voto foi feita de forma virtual aí por meio do Facebook. Nesse momento também é importante destacar que hoje o Fórum tem representantes dentro do Conselho Municipal. Então, isso é importante e nós destacamos aí uma fotinha para vocês com a nossa primeira reunião com os representantes do Conselho Municipal. Então, isso é muito importante, porque não basta somente o fórum lutar para que haja as eleições se nós não dialogamos com as trabalhadoras. Então, esse diálogo, essa aproximação que nós buscamos fazer é para que as nossas demandas sejam feitas de forma coletiva, porque nós sabemos que nós vivenciamos num espaço que, por mais que é um espaço de controle, de luta, mas nós estamos inseridos em uma sociedade que é machista, opressora e sofremos diversas formas de assédio moral. Pode passar, Thaís, por favor? Então, além das eleições do fórum, o Forte Suas, a gente já foi para a rua. Então, diante de todo o desmonte da política pública, nós decidimos fazer nossa primeira aula pública. Então, nós tivemos a participação de um professor da Unesp Franca que discutiu, e nós, do Forte Suas, a gente foi entregando para a população. Essa foto numa praça central aqui de Franca, para quem não conhece, a nossa concha acústica. Nós tivemos a participação, esse que está com o guarda-chuva, é um poeta, é o Carlos, salvo me engano, acho que a Rose pode até confirmar para mim. E nós tivemos a participação de artistas, e nós fomos apresentando por meio aí de aproximar mesmo da população, entregar folders, explicando o que é assistência, o que é a política, o que é o sistema único, por que a gente fala tanto SUAS e Seguridade Social, e a questão aí da precarização e dos desmontes das nossas políticas. Então, nós fizemos aí o Dia de Defesa do SUAS e da Seguridade Social. Obrigada, Rose. Senhor Carlos Assunção, um grande poeta aqui para a gente. E a gente não parou. A pandemia chegou, todo mundo pensou que nós iríamos nos recuar, ficar quietinhos, mas não, muita coisa a gente precisa fazer, muita coisa a gente precisa lutar, muita coisa a gente precisa dialogar e muita coisa a gente precisa estar junto com a população. Então, por mais que teve essa questão de não estar próximo, a gente brinca que está morrendo de saudade um do outro para tomar nosso cafezinho, né, lá no sindicato, comer o bolo, o biscoito. A gente não desistiu, a gente não fugiu à luta. Então, nós realizamos e participamos de reuniões virtuais por meios aí de plataforma, e nessas reuniões foram um momento importantíssimo, não só de aprendizado, mas foi de acolhimento. Por mais que somos trabalhadoras, nós somos pessoas e estamos correndo o mesmo risco de contrair o vírus como qualquer outra pessoa. Então, é normal a gente ter medo, e esse medo... Pode falar, Thaís. Só o tempo, só um lembrete. Tá bom, vou apressar. Obrigada. Então, nós fizemos aí diversas reuniões para que a gente discutisse e tomasse medida. Além dessas reuniões, nós aqui construímos o nosso primeiro cordel, que está publicado aí nas nossas redes sociais, que a gente disponibilizou tanto para os trabalhadores quanto para a população, buscando aí mostrar o contexto da pandemia frente à política de assistência. Além do cordel, nós também decidimos fazer a nossa primeira pesquisa nos 23 municípios. Então, nós nos articulamos. Essa pesquisa, ela vem destacar como que está caracterizada
a nossa política aqui na região, o Sistema Único SUAS, bem como a condição da classe trabalhadora. E uma das nossas membros, ela apresentou em um evento, pode passar, Thaís, na Unesp, onde ela trouxe os dados principais que a gente conseguiu identificar. Esse momento que teve está até ainda na página, no canal do YouTube. Eu convido a todos para vocês também poderem assistir, porque ali nós destacamos os principais pontos aí que nós conseguimos identificar aí com a pesquisa. Foram muitas ações, foram muitas lutas, muito companheirismo, tivemos várias participações em eventos, buscamos aí sempre articular com o sistema de garantia de direito, com os movimentos sociais, com os conselhos de classe, e não vamos parar por aí. Então, hoje é um dia que gostaríamos de convidar você. São muitas coisas legais, muita coisa para a gente trabalhar junto, para construir junto com a gente e compor aí o nosso fórum regional. Então, o que a gente pensou nesse momento? Aquelas pessoas que querem compor o Forte SUAS, elas podem se manifestar. Aí eu e a Thaís, a gente vai organizar aqui como que vai se dar essa manifestação. E após a nossa reunião, nós vamos aí pegar os nomes das pessoas que vão compor com a gente o Forte SUAS, né, Thaís? E vamos entrar em contato para a gente já marcar a nossa primeira reunião, que a gente está buscando aí fazer, a gente transmitir também nossa reunião aberta. Então, assim, enquanto membro, eu acho que eu quero ser a primeira e eu já manifesto o interesse em querer continuar no Forte SUAS. Eu também sou membro do Forte SUAS e desejo permanecer. Então, agora, quem quiser manifestar pode ser via chat ou abrir câmera e microfone, e quiser se apresentar, quiser conhecer no próximo encontro. E a gente vai publicar, a gente sempre publica na rede social, quando tem as reuniões abertas e algumas reuniões fechadas da comissão. Então, fiquem à vontade, pode colocar ou endereço de e-mail, ou manifestar aqui, depois a gente entra em contato com vocês novamente, ou venha para o próximo encontro, ouve a nossa proposta, conhece as nossas reuniões e tudo, aí está aberto, tá? Meu nome é Josiane, também faço parte do Forte SUAS e gostaria de continuar. Boa noite, meu nome é Érica, também sou membro do Forte SUAS e com certeza permaneço. Laura? Sou a Laura, eu não sou membro ainda, assim, entrei recentemente, assim, acompanhando as reuniões, né, mas eu sou representante dos trabalhadores no Conselho de Assistência e quero compor. Aline, tá tendo algumas manifestações aqui no chat, né? Acho que a Lari vai falar, mas o Jean e a Laís se manifestaram também em continuar. Eu não sei se eles vão conseguir abrir o áudio deles, mas a Larissa também tinha se manifestado no chat. Obrigada, Rose. Eu estou anotando aqui, estou olhando no chat também. Gente, quem quiser, vamos compor com a gente, tá? Não é muito difícil, né, gente? É super tranquilo. Nós somos assim, ó, bem de boa. É interessante, né? Porque por mais que a gente lê, minimamente reconhece algum funcionamento, como diz a Ana Paula, a gente aprende fazendo. Então, eu cheguei também, não entendia muito bem como que a gente faz isso, pode fazer isso, a regra é tal, e foi conversando tranquilamente. É um lugar de
revigorante. Vou usar essa palavra, mas tem muitas possibilidades. Mais alguém, gente? Bora lá participar? A Larissa levantou a mão, Aline, acho que ela quer falar. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Larissa, eu também participo do Fórum de Trabalhadores. E eu queria, assim, mais falar para o pessoal mesmo que tá aí assistindo, tá aí participando, que, gente, é um grupo que se encontra atualmente virtualmente, né? E que é um grupo super tranquilo, assim, apesar da gente estar sempre fazendo mil e uma coisas, mil e uma atividades e movimentos, que é super legal. É um grupo tranquilo, a gente se ajuda, a gente se entende, às vezes um não dá conta, fala, nossa, a gente está sobrecarregado no momento, não posso, e a gente vai fazendo conforme a gente dá conta, e a gente faz muita coisa legal. A Thaís falou que é revigorante, e de fato é mesmo. Às vezes a gente está cansado, nossa, e aí tem reunião, a gente tem que entrar, e a gente conversa e vê, e é gostoso compor, né, esse grupo. Então, assim, fica o convite. Às vezes, algum vai falar assim, nossa, eu vou me comprometer com isso, não sei se eu vou dar conta, mas vamos participar para ver se gosta, se acha interessante. E eu acredito que quem começar aí não vai parar mais, porque, de fato, é muito bom, gente. Olha, a Beatriz colocou aqui no chat pra gente. Beatriz, não faz parte. Bia, seja bem-vinda, tá? A gente vai entrar em contato com todos. E ela tem o desejo de participar aqui junto com a gente. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Rose Claire, eu sou assistente social aqui do município de Franca. Eu componho com o Forte Suas na coordenação desde 2017, mas com muita dor no coração, tive que sair agora em janeiro, porque eu assumi um cargo em comissão, né? Então, nesse momento eu não vou poder estar presente na coordenação, mas vou acompanhar e apoiar no que for necessário. E eu queria dizer para vocês que desde 2017 até agora 2020 foi um momento muito importante para minha vida profissional e pessoal também, né, compor esse espaço fortalecedor, né, que é o Forte Suas, e eu quero fazer um apelo aos 23 municípios, né, o quanto é importante ter representantes na coordenação do Forte Suas, ainda mais agora nesse formato online, possibilita muito, né, que participem dessas reuniões. As reuniões são muito objetivas, normalmente a duração é de 1 hora ou 1 hora e meia, a gente cumpre muito, zela muito por esse horário, né, com pautas bem objetivas. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão se sentir fortalecidos, né, de participar desse espaço que é o Forte Suas. Faço um apelo aí para os 23 municípios, porque é muito importante trazer as pautas, as demandas de vocês também, né? Então, por favor, vamos compor aí conosco, tá? Abraços. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui e agradecer, né? Vendo todas as memórias que a Aline trouxe, eu acho que a gente tem muito o que agradecer por várias trabalhadoras, né? Se o 7º encontro está acontecendo hoje, a gente tem que agradecer a Ana Paula, Rose Claire, a Jane, Simone, a Luzia, que é poeta. Por favor, conheçam o Cordel, corre lá no Facebook, tá lá também, a Edna. Então, todo mundo que passou, acho que levou memórias boas, aprendizado e deixou muita coisa. Então, se o encontro está acontecendo hoje, a história de vocês está aqui. Só para agradecer mesmo. E tem um adentro, né? A Rose Claire acabou de justificar também que a saída é por conta do cargo em comissão e a questão de coordenadores. Conforme a carta de princípios, né, Aline? Help. Na coordenação, né, então são trabalhadores sim do SUAS, mas na composição da coordenação e para os enfrentamentos, embates, por N compromissos que podem, né, colocar em evidência aí a questão da luta dos das trabalhadoras e trabalhadores,
essas pessoas não podem compor a coordenação, tá? Então, cargos em comissão e de coordenação não permanecem. Quer explicar melhor? Isso, Thaís. Além da Carta de Princípios, nós temos aí a Resolução 6 do Conselho Nacional de Assistência, que vem estabelecer que aqueles trabalhadores, nós não estamos dizendo que o coordenador não seja trabalhador do SUAS, mas aquele trabalhador que assume um cargo de chefia dentro de um determinado serviço, ele não pode estar participando aí enquanto membro, mas pode estar participando das nossas atividades, lives, para compor os movimentos sociais. Então, isso é um ponto importante. Eu gostaria também de agradecer a Rose, a Ana, a Simone, a Jane. Elas foram mulheres, assim, incríveis dentro do Forte SUAS. Aprendi muito com vocês. É isso, Thais. Vamos ver se tem mais algum. Vamos fazer o seguinte, eu vou postar de novo todos os contatos das nossas redes sociais, o celular que está lá, o WhatsApp, e o pessoal que quiser manifestar também no offline ali, no WhatsApp, tudo bem, pode ser. E a gente pode ler as perguntas para que a Rosana nos responda, a gente aproveite esse tempinho com ela. Pode sim. E lembrando que a gente vai estar divulgando aí em breve a nossa primeira reunião. Então, quem quiser pensar um pouquinho, acompanhe nossas redes sociais e participem da reunião e venham compor com a gente. Certo? Certo, eu vou postar aqui novamente, tá? Vou ler o primeiro bloquinho de perguntas. Tudo bem, Rosana? Mas fica o convite, tá, pessoal? Pode procurar a gente lá nas redes sociais. Então, vamos lá. Sim. Primeiro bloquinho. E é isso, por exemplo, enquanto a gente está aqui ao vivo, o pessoal está fazendo ato, está fazendo link, conferindo lista, separando pergunta. Então, tem muita gente trabalhando e é isso que é gostoso, dividir essa responsabilidade, construir esse evento e tantos outros. Vou ler o primeiro bloquinho. A Jane Leles. Quando convidamos as pessoas para participar do fórum ou CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, escutamos com frequência. Acho que não tenho perfil para isso. Será que existe um perfil para ir à luta? Esse é o questionamento. A outra pergunta é com a Rosicler. Rosana, boa noite. Um dos desafios do Forte SUAS é envolver os trabalhadores e trabalhadoras profissionais com formação em ensino fundamental e médio. Observo muitas vezes que nós, que possuímos formação em ensino superior, afastamos, não damos espaço e não acolhemos tais profissionais. Você poderia nos ajudar a pensar sobre isso? Mais uma perguntinha, é da Lúcia. Um dos problemas que observo na atual conjuntura é uma boa parte da nossa população trabalhadora não reconhecendo enquanto categoria de classe trabalhadora e ficando inerte à perda dos direitos sociais e trabalhistas. Deu para entender? Mas, obrigada, deu sim. Qualquer coisa eu retomo aqui no cantinho também. Estava aqui agoniada para falar, pensando assim, gente, quem conhece o blog, conhece do jeito que eu abordo as coisas, deve ter pensado assim, né, essa é a Rosana mesmo, né, agora quem não conhece pode ter falado assim, meu Deus, é mais difícil do que eu pensava, então será que é bem anti-coach, né, bem, não tem nada de motivador, brincando, gente, mas não é que, eu acho que é um chamado consciente, né, assim, da importância que é justamente fortalecer uma entrada consciente, mas no sentido não, eu espero que eu não tenha assustado vocês, porque, né, talvez uma abordagem menos uou, tal, mas assim, eu acho fundamental, e eu fiquei sério aqui, assistindo a Aline apresentar e emocionando, assim, me emocionando com a possibilidade da construção de vocês. Então, antes de responder, quero parabenizá-las pelo trabalho, e gostei que, eu acho que foi Larissa que comentou, né, que vocês vão se ajudando, né,
considerando, né, a dificuldade que a gente tem no dia a dia, e se uma não pode, a outra vai, segura a mão e caminha juntas e juntos. Então, acho que é isso que é a mensagem que vocês passaram, eu achei maravilhoso, é maravilhosa essa trajetória, né, que não teve pandemia que segurasse vocês, achei muito lindo de assistir e ter mais contato, assim, com a trajetória de vocês. Fiquei mais orgulhosa ainda de estar aqui com vocês, podem ter certeza. Então, vamos lá, foi Jane, né, que perguntou sobre a questão das pessoas, né, que faz o convite e pensa, e recebe como resposta, não tenho perfil. É assim, o que eu pensei quando escutei Thaís fazer a pergunta e li aqui, será que não tem a ver com essas tensões do dia a dia, de que o que representa você estar num espaço, nesses espaços coletivos, né, que você tem que sim ter posicionamentos ético-políticos que versam sobre a defesa de um coletivo, por melhores condições de trabalho, de identidade do profissional, do trabalhador e da trabalhadora. Então, por natureza, isso não é ruim, gente. Eu acho que é isso que eu queria fazer essa menção, que quando a gente fala dessa conjuntura e do que representa o movimento social, no caso de trabalhadoras, e essa necessidade de fazer as costuras, isso não é ruim, pelo contrário. Eu acho que é melhor ainda. É como se a gente trabalhasse muito nas unidades e a gente não vê o trabalho. Isso acontece muito quando a gente não faz um planejamento, quando a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, por isso que eu acho que eu trouxe essa perspectiva crítica, pensando de que é um caminho muito possível, ainda mais quando eu sei do que eu estou tratando, em que chão eu estou pisando, sabe? Eu acho que é essa provocação que eu trouxe. Então, talvez falta espaço para essa pessoa perceber que quanto mais acoplada, sabe? Quanto mais juntas, assim, juntos, a gente vai personalizar menos as demandas. Que, como eu trouxe o poema aqui do Paulo Leminski, de que o problema não é individual, porque essa mesma colega que pensa que não tem perfil, é porque, né, ela está, talvez, defendendo coisas que ela pensa que é só dela, ou que ela não quer estar nesses espaços em disputas. Mais uma vez, disputas que são naturais, que são normais em esses espaços, esses movimentos, né? Então, talvez seja isso, acho que é escutar e também entender que nem todo mundo está nesse momento, né, de ir, de arregaçar as mangas e tentar essa construção. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, eu tenho certeza que hoje, com essa apresentação de vocês, isso vai ficar disponível, e eu lembro do sucesso que fez o Cordel nessa comunicação que vocês fizeram, brilhante, tomou as redes sociais, então, eu acho que isso vai ser um trabalho de formiguinha que vai mobilizando outras pessoas, né, que é um trabalho que eu penso mais mobilizador, inclusive, né, assim, de mobilizar outras pessoas, e a gente ter paciência, que nem todo mundo está nesse tempo ainda, né, e que quanto mais a gente faz, e vocês mostram que é possível, mais pessoas vão chegando, né. Eu acho que também conversa com a questão que a Rosicler coloca, do ensino superior, né, da dificuldade, às vezes, de alcançar os profissionais de nível médio e fundamental, e eu fiquei pensando, será que conversa com a questão do que representa na nossa sociedade um diploma, uma formação de nível superior? Parece que a gente caminhou para um cenário de que a ascensão, a entrada no mercado, no nível superior, seria garantia de que nós estivéssemos galgando um outro degrau ali. A gente é pobre, pensando, obviamente, a gente está falando de classe trabalhadora, e a gente né, a gente conseguiu deslocar daquela classe que está ali. Então, eu acho que por si só, isso não é, a gente não faz isso perversamente, no sentido consciente, assim, a gente faz isso para distanciar as pessoas. Não, isso é um processo que ele é intangível, né, do ponto de vista material, mas ele é possível a gente costurar a teoria e entender que processo é esse, que há uma segregação. E essa humilhação social, que essas pessoas que não têm escolaridade, elas não prestam para estar em espaços que começam a ser naturalizados como espaço de pessoas intelectualizadas, de pessoas que falam, que compreendem uma carta de princípios, que compreendem a justificação, que compreendem a política nacional de assistência social. Será que as pessoas de nível médio fundamental compreendem aquele documento? Tem gente disponível para traduzir em uma linguagem que as pessoas compreendam que a luta também é delas, que a reivindicação por melhores condições de trabalho é nossa, não é porque a gente tem um diploma e daí nós deveríamos ter
acho que eu vi uma pergunta aqui, que a gente não tem piso salarial. Imagina, então, às vezes o que a gente está defendendo está distanciando sem a gente perceber. Porque se eu estou defendendo o piso, mas a pessoa recebe um salário mínimo ali, né? Uma coisinha de nada, comparando assim, obviamente, né? Então, assim, como é que ela vai estar nessa luta, se essa luta não conversa com a necessidade dela, sabe? Ainda falando aqui de distribuição, né? De algo mais justo. Aí a gente vai fazer uma escadinha também para o usuário, de como é que a gente conversa, e pensando numa luta no sentido que até vocês colocaram lindo, né? A foto de defesa do SUS e da Seguridade Social, que aí é nessa defesa que eu penso em acoplar as lutas, né? Que tem as particularidades das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos usuários e de outros movimentos sociais. Mas em algum momento a gente precisa acoplar isso, para que essa luta, ela de fato tenha consistência e reverbere, né, em outras instâncias sociais, para de fato a gente segurar desmonte, ou até a gente realmente conseguir mudança na nossa condição de trabalho, né. Eu não sei, eu pensei nisso, sabe, Rosicléia e colegas, talvez seja um ponto a se pensar. E fiquei muito curiosa com a questão da Lúcia, e me veio um olhar colonial, assim, automaticamente, quando eu li e quando eu escutei Thaís, né, que essa questão da... eu pensei, coloquei aqui, desmontar o olhar colonial, né, que ela coloca assim, para vocês estão acompanhando agora, e para mim também, os problemas que eu observo é que a população... Deixa eu ler aqui, gente, que eu perdi também, e não preciso... Eu estou com... uma boa parte da nossa população trabalhadora se reconhece enquanto categoria da classe de trabalhadores e fica inerte a perda de direitos sociais e trabalhistas. Eu acho que o que eu falei no início, Thaís apareceu e ia me ajudar, né, Thaís? Que eu estou conectada aqui. Não é essa a pergunta que foi feita, gente? Não é, Thaís? Da Lúcia? É isso mesmo, Rosana. Desculpa me intrometer, é isso mesmo. É assim, é aquele trabalhador que não consegue se enxergar enquanto classe trabalhadora, né? A gente tem visto muito isso nessa conjuntura política nossa agora, né? Aquele trabalhador que acha que está bem, que não é aquele trabalhador que passa necessidade, que tem conta para pagar, e está vendo esse desmonte dos nossos direitos trabalhistas e sociais e não consegue nem se juntar a nós nos movimentos, eles não, assim, eles nem ouvem, assim, né? É isso, desculpa atrapalhar. Imagina, obrigada, porque aí veio... O que você me faz pensar com essa questão? Me faz pensar, eu acho que ela conversa, né, não sei se vocês consideram, mas eu considero que ela conversa, é claro, elas conversam aqui, que é um bloco, mas ela conversa com essa aqui também, né, dessa não participação, porque não considera classe trabalhadora, então... E aí eu penso, será que não tem a ver com a despolitização do que a gente está vivendo? E da despolitização, até no sentido também de desqualificar movimentos partidários, inclusive, né? Que aí a gente vem numa trajetória neoliberal que diz, então, nem esquerda nem direita, a gente faz uma coisa morna ali, apazigua as coisas, e tem que estar nesse centro, que teria um centro que, então, nem a esquerda resolve, nem a direita. Aí dá espaço para essa ideia de uma falsa ideia da teoria da ferradura, que o extremismo da direita está na mesma ponta, em algum momento ela encontraria com o extremismo da esquerda, como se radical aí fosse uma coisa negativa, e a gente sabe que não é radical no sentido da raiz, de trabalhar com aquilo que está submerso, e que tem grandes determinações, né, nos outros contextos. Então, eu penso que pode ser isso. Então, a gente aqui eu estou falando enquanto psicóloga, e eu falei com vocês do tempo que eu demorei para reconhecer movimentos sociais grandes, né, e como o MST, como que as pessoas me apresentavam esses movimentos, né, eu estava como receptora, a crítica, né, despolitizada, e o tempo todo, como eu falei, eu acho que eu cheguei a falar, né, assim, de que é mais fácil pensar o fim do capitalismo do que o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que eu acho que é isso que está muito posto, de que não há alternativa. A alternativa, então, é a gente amenizar essas dores da melhor forma possível, porque não tem para onde ir, né? E a gente está aí vendo que a crise escancarou, de fato, que alguma coisa está muito errada, está muito errada. Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que vocês estão aqui mostrando hoje, na prática, uma possibilidade.
como que isso vai reverberar, como que vocês vão alcançar, né, grandes transformações, a gente não sabe. Isso é muito do contexto histórico, né, da localidade, mas eu acho que é uma tentativa, vocês não estão inertes, esperando, né, a passar o desmonte, ou passar a gente ficar ali no reconhecimento ou na visibilidade das más condições de trabalho, da precarização do trabalho, vocês estão indo à luta. E nesse momento aqui, gente, eu quero considerar que essa luta, ela tem que ser reconhecida não no quantitativo, mas no qualitativo. Se essa luta tem 10 pessoas, essa luta ela tem a potencialidade dela, ela não pode valer menos porque ela não tem 100 membros. Então, eu acho que não é nesse momento todo tipo de luta, todo tipo de movimento que pensa para o coletivo para fora, que esse problema ele é fora e ele nos constrói também enquanto profissionais, porque isso vai reverberar na nossa prática, no como que a gente olha para a comunidade, para o território, para as pessoas. Então, eu acho que é de pensar mesmo no quanto que vocês têm feito e o tanto que, à medida que vocês vão conversando com colegas e vocês vão trazendo mais politização, e não é assim, porque virou uma coisa né, nossa, que coisa, um xingamento, né, você falar e você conversar sobre isso. Então, se vocês começarem a trazer que, como eu comentei, né, do exemplo, de que será que se eu tô, é claro, gente, eu não estou falando desqualificando ou deslegitimizando a nossa necessidade de ter salários condizentes com o nosso envolvimento e com nossa força de trabalho tão sugada que eu chamei de parasita. Não estou dizendo isso, é legítimo e deve ser. Agora, a gente tem que lutar para a redução da jornada de trabalho, não é só para assistente social, né, que nós temos aí, mesmo reconhecendo em lei, vocês sabem que tem muito município que não respeita. Então, assim, defender 30 horas para psicólogo, eu estou dizendo que a minha provocação é que isso é pouco. Acho que é isso que eu tô tomando cuidado, que eu fiquei pensando se eu desanimei vocês, mas eu estou dizendo que isso é pouco. Por quê? A gente tem que pensar na classe trabalhadora, que é isso que você fala. As pessoas não enxergam como classe trabalhadora, porque a gente acaba segmentando e segregando pessoas, porque a gente está dividido em classes, aí, tanto é que o que a gente vê? A gente vê classe A, B, C e no C, D, E. Entende? A gente vai fazendo a escadinha. Aí a nossa tentativa é o tempo todo de pertencer, de ir subindo nessa pirâmide, da gente ficar fora desse pertencimento à classe trabalhadora. Então, é isso que vende para a gente a ideia. Então, se eu não percebo isso e não converso, não problematizo nesses encontros, a gente reproduz sem perceber a segregação, porque aí a minha luta não deixa entrar a reivindicação de quem é do nível médio. Ela não tem. Como é que a gente vai reivindicar para ela que, igual ela, são milhões de brasileiras e brasileiros que recebem salário mínimo? E salário mínimo para 40 horas ou 44 horas, no caso de pessoas que trabalham no comércio, em outras empresas, entende? Então, eu acho que é da gente ter essa ideia, e que bom que você finalizou com essa pergunta, digo, as perguntas, porque eu acho que não sei, me deu sentido aqui nessa minha proposta de reflexão e provocação, porque eu acho que é isso. Vocês mostraram que da necessidade de acoplar as coisas e ter uma leitura mais, né, global, assim, mais... Não só global, mas também mais profunda das determinações desses encontros. Por que a gente, aqui, da mesma forma que a gente pensa que poderia ter muito mais pessoas, mas também no grupo de usuários, né, que a gente vai ver no dia a dia, como é que a gente mobiliza essas pessoas? É uma luta. Então, acho que eu começar assim, reconhecer que o que vocês estão fazendo é muita coisa, e eu digo que sim, não é porque eu estou aqui que eu vou jogar confete em vocês, mas eu sim, nesse momento, sobretudo, vocês estão escrevendo história aí na região de vocês. Desculpe, eu acho que eu me delonguei, né? Rosana, então, eu acho que você já respondeu, acabou que casou com o segundo bloquinho aqui de perguntas. Você já chegou a ver aí? Que é da Sandra. Não, pessoa. Porque ela vem trazer assim, ó, Sandra, pode me corrigir, tá? Eu vou interpretar aqui. Onde o SUAS está hoje, neste momento de dificuldade para os trabalhadores e trabalhadoras, o SUAS enquanto política, né? Eu entendo isso. E para que estamos ou deveríamos estar atendendo? E como vemos os movimentos sociais na execução da política de assistência? Então, tem 3 perguntinhas aqui. E ela ainda coloca depois, assim,
como mobilizar para que a assistência seja vista como política pública, visto as dificuldades para mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS para estarem aqui discutindo nossas dificuldades coletivas. Então, ela traz onde está a política, onde está o SUAS, frente à realidade que a gente está, e da mobilização. É isso? Uhum. Eu não achei aqui, não, mas acho que eu... Como é que é? A Sandra? Isso, é o segundo bloco de perguntas. Onde está o SUAS e qual que é o ponto? Você resumiu bem? Eu não tinha visto. E ela vai trazer onde está o SUAS nesse contexto e depois a dificuldade de mobilização. Tem outra questão também que ela vai falar, né? E para quem estamos ou deveríamos estar atendendo, né? Estamos a favor de quem aí? Acho que é interessante que eu acho que eu me estendi e acabei contemplando, né, um pouco, não sei se vocês concordam, né? Se a Sandra também se sentiu contemplada de uma certa maneira. E eu acho que o que traz aqui de mais novo, que eu não abordei, que eu posso tentar colaborar, é onde que está o SUAS. O SUAS eu vejo como um sistema que foi obrigado a ser reconhecido pela sociedade, por instâncias governamentais, porque se nós não tivéssemos um sistema como esse, nós estaríamos no limbo, assim, no limbo. Então, acho que ele está hoje para o cenário brasileiro, para o cenário de pandemia e de políticas, né, que no caso é despolítica, né, que é desconstruir, de pensar outras coisas. Então, ele vem sustentar uma existência minimamente possível para essas pessoas que dependem, né, de coisas básicas para sobreviver, mas, sobretudo, também para, acho que é até o tema, assim, de uma certa maneira, do pertencimento. Eles pertencerem a algum lugar e ter uma conectividade com alguém que esteja ali na ponta, de uma certa maneira interessada na história de vida delas. Então, eu vejo SUAS com toda a sua dificuldade, eu vejo SUAS que agora, vocês falaram isso, né, de como que fazer com que ele seja reconhecido. Então, nós, infelizmente, precisamos passar por uma pandemia dessa natureza para que ele pudesse ser reconhecido e visto, né, ser reconhecido e visto. Quantas pessoas não foram até os CRAS, até assistência social, por conta do auxílio emergencial? Pessoas que não eram usuárias, né, e apesar de ter sido feito pela Caixa Econômica, um aplicativo à parte, o cadastro único foi a matriz ali de todos os dados. Então, acho que isso engrandece o SUAS e faz com que essa luta ganhe aí uma relevância. E você se sentiu contemplada, Sandra, com essa parte, né, a quem que nós deveríamos servir? Eu acho que eu provoquei muito no início, né, que é a emancipação política, né, porque a emancipação, se a emancipação humana não é possível nesse sistema morto, né, nesse sistema que é um parasita, que se a gente é descartável, se a gente não serve mais, muda para outro hospedeiro, então a gente tem que estar a favor de quem? Da classe trabalhadora e sentindo pertencente a ela, e que a gente, né, pode ter o nível superior que for, o diploma que você tiver na sua parede, você está vendendo sua força de trabalho, e isso nos coloca nessa necessidade do embate, da luta, da defesa. Aí, vai depender. Eu vou aproveitar essa fala, essa pergunta, e Sandra, se ela puder comentar aqui, se ela está se sentindo contemplada, para eu mencionar que tem um vídeo de um curso de extensão da UNB com a ABRAPS, Associação Brasileira de Psicologia Social, no YouTube, que chama Psicologia e Ladinidades, que tem um curso de extensão que é Memória da Psicologia Latino-Americana, alguma coisa assim, e tem uma aula lá da professora Kissila, eu acho que é o nome dela, que, se eu não estiver enganada, que é Psicologia e Movimentos Sociais, e ela tem essa leitura marxista, e como eu falei com vocês, é uma coisa que eu estou aprendendo também, falei que eu li recente o livro, não sou uma estudiosa, assim, para aprofundar com vocês, mas eu acho que vale a pena vocês buscarem essas fontes, viu, se vocês quiserem, tá bom? Rosana, a Sandra manifestou aqui no chat, ela parabenizou e agradeceu. E tem um comentário, acho que é da Laís. Peraí, deixa eu voltar aqui.
É da Laís. Penso também, considerando da Larissa também, que vai de encontro com as falas, né? A questão da classe trabalhadora, da questão do neoliberalismo. Tem alguns comentários aqui que vêm de encontro com a sua fala. Acho que fica aberto, então, para recomposição. Se o pessoal quiser procurar a gente no chat, né, Aline? Depois nas redes sociais, o vídeo vai estar depois no YouTube também. Isso, a Érica postou aqui de novo as redes. A lista de presença já está também ali no chat. E eu queria perguntar se quem se tinha vontade, queria agradecer a presença do CRES. É o primeiro encontro que tem representação, tanto a Kelly, tanto a Marina, né, a Aline. A gente ficou muito feliz de vocês estarem aqui. E eu queria ver, se quem se sentir à vontade, quiser abrir a câmera para a gente conseguir fotografar, printar a reunião de hoje. Vamos arriscar abrir tudo aqui para a gente poder se ver pela primeira vez, se reconhecer. Talvez se o aplicativo suportar, se a gente conseguir. Marina, pode abrir o microfone, fica à vontade. Posso falar? Pode, vamos viver perigosamente. Vamos abrir a câmera e vamos ver o que dá. Gente, boa noite. Meu nome é Marina, eu sou assistente social aqui de Ribeirão Preto. Estou como tesoureira da direção do CRES Seccional Ribeirão, aqui que também abraça a região de Franca, né? E a gente ficou muito feliz em receber esse convite de estar participando aqui. Tem pelo menos mais 2 integrantes do CRES aqui, que eu já vi, a Esther, a Kelly, que também estão acompanhando aqui o evento. E a gente ficou muito feliz mesmo de vocês lembrarem, pensarem na gente e estender esse convite. O que eu deixo aqui de mensagem, para além de parabenizar todo mundo que participou para fazer esse evento acontecer, a fala da Rosana, que foi muito rica, né, as perguntas que o pessoal trouxe também, que também é muito interessante ver, né, esse envolvimento, não ser só uma palestra, né, ser uma troca de fato. Mas o que eu deixo aqui, em nome do CRES também, é que a nossa gestão vem realmente para estreitar esses laços. Então, que vocês possam ver na gente, na nossa gestão, uma possibilidade de estar mais próximo. A gente sabe que nem sempre foi assim, né? E que não somos nós 6 também que vamos conseguir estar em tudo e participar de tudo, por mais que seja o nosso desejo mais íntimo, mas toda vez que a gente puder estar presente, compondo, fortalecendo, nem que seja para divulgar, a gente vai estar junto com vocês, porque é uma luta que a gente compartilha também. Então, em nome do CRES, eu agradeço todas vocês. Queria até saber, se possível, se a Kelly e a Esther querem se manifestar também. Muito obrigada, meninas. Parabéns. Eu quero agradecer em nome do CRES também. Acho que a Marina já fez uma fala muito interessante, muito importante para nós, mas eu reforço, então, essa vontade, essa necessidade, para além da vontade da gente estar junto, né? Eu gosto sempre de repetir que o CRES somos nós, né? Nós, enquanto categoria, nós fortalecidas, né? E o Forte Suas tem uma grande representação. Achei muito interessante, muito forte a representação e a vontade, né? Achei lindo as pessoas dizerem, eu quero ficar. Isso é muito bom. Então, isso é sinal que esse trabalho é um trabalho gratificante, é um trabalho que vale a pena a gente estar junto, a gente compor, a gente se fortalecer, até porque os ataques são diários, né? Os ataques são a cada segundo, e a gente precisa estar juntas, cada vez mais juntas, para dar conta disso tudo e para mobilizar o maior número de pessoas e profissionais para uma linha crítica de raciocínio que, de fato, faça sentido, né? Para o que a gente tem a fazer enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Então, avante. Obrigada. Obrigada, Kelly. Então, eu deixo aberto aqui, né, Aline? Vamos deixar aberto, quem quiser fazer comentários. Rosana, muito obrigada mesmo, em nome de toda a coordenação, dos trabalhadores vinculados aqui ao Forte Suas, a gente agradece a sua participação. Muito. Eu agradeço, gente. E quem não conhece, vai lá, tô lá no Instagram, mais ativa lá, né, Thaís? A Aline também. Serão muito bem-vindas e bem-vindo. Obrigada mesmo, viu? Boa noite a todas, todos e todos. Eu sou o Alan Carvalho, também queria parabenizar demais, mais uma vez, o Forte Suas, a região de Franca, pela coragem, ousadia, iniciativa, que já estão ficando tradicionais, sendo sempre uma referência para nós, um movimento
fundamental, importante, que vai com certeza sacudir aí a região e os 23 municípios. Estamos contando com vocês aí para somar com a gente na luta, nos nossos blogs, nas nossas páginas do Fórum Estadual, participando das nossas reuniões que são abertas. Nós temos as representações definidas para garantir essa organicidade, essa ligação, mas a participação é aberta e todo mundo pode estar junto, somando, mobilizando, e eu vou de novo, como sempre, parafrasear o Emicida e dizer que tudo que nós tem é nós, e eu acrescentei, tudo que nós tem de bom é nós. Então, estamos juntos, somos resistência e luta, somos classes trabalhadoras e, acima de tudo, somos suas. Estamos juntos, grande abraço, podem contar sempre com a gente. Parabéns, professora Rosana, brilhante a sua participação. Um abraço forte. Bom, então é isso. Boa noite a todas, todos e todes. Muito feliz de ter dado tudo certo. A gente aguardou essa quarta-feira, muita ansiedade, todo mundo trabalhou muito, dedicou muito para que tudo isso acontecesse. Obrigada. E um tchau, um beijo. Até, aparece lá, gente, nas redes sociais. Vamos conversar. Tem mais encontro. Beijo, até.